Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para nossa meditação. Hoje encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, os versículos 1 e 2. Assim está escrito: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Dentro deste texto, vamos falar sobre a bênção tríplice da justificação. Paulo, quando discorreu sobre este assunto aos irmãos da cidade de Roma, ele primeiramente trouxe a diferenciação entre o judeu e o gentio e como eles estavam diante de Deus, que privilégios um tinha que o outro não tinha. Mas tanto um quanto o outro, Paulo disse que eles haviam entrado pelo caminho da desobediência, transgredido a vontade do Senhor, porque os judeus tornaram-se impenitentes e os gentios deixaram-se levar pela idolatria, que causou-lhes a depravação moral e em todos os outros sentidos. Portanto, na balança divina, nenhum dos dois estava em melhor condição. Todos estes povos estavam igualmente sentenciados, marcados para enfrentar um juízo, um julgamento da parte de Deus, com consequências que poderiam separá-los por toda a eternidade da presença do Senhor. Mas o que o apóstolo traz é que, através da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo, a condição dois tipos de pessoas, judeus e gentios, poderia ser mudada esta condição. Eles poderiam deixar de serem levados como o boi para o matadouro, sem nenhuma resistência, sem nenhuma condição de ser liberto, de ser livre da morte naquela condição. Mas quando Paulo começa a retratar sobre o sacrifício de Jesus, a vida, obra e sacrifício de Jesus, o valor e a profundidade que aquele sacrifício alcançou diante de Deus, que os resultados do sacrifício de Jesus, a entrega da sua própria vida de maneira voluntária a Deus como preço de resgate e redenção para com toda a humanidade. Porque, se não houvesse esta obra do Senhor Jesus, seu sacrifício, o entregar da sua vida a Deus em favor da humanidade, não tinha como esta humanidade aproximar-se de Deus, visto que Deus, no seu estado de santidade, não compactua com o mal. E o homem, no seu estado pecaminoso, maculado, desgarrado, distanciado, inimigo de Deus, não tinha nenhuma condição de se aproximar de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não havia um que praticasse a justiça. Todos tinham se extraviados e, portanto, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, isto mudou, conforme havia uma promessa de Deus. Quando os homens querem aproximar-se de Deus, independente do sacrifício de Jesus, é um trabalho em vão que eles estão fazendo, porque não vão conseguir nada. Já o profeta Isaías deixou registrado no capítulo 59,
dizendo o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de tal maneira que ele não vos ouça. É o que está aqui, neste capítulo que relatei. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Nesta condição, a humanidade não tinha como se aproximar de Deus, e nem Deus de aproximar-se deles, por maiores que fosse o desejo, a vontade de eles chegarem a Deus e procurar criarem caminhos para se aproximar. Mas para aproximar-se de Deus, não é através do caminho humano, porque tudo quanto o homem intentar fazer para se aproximar de Deus, não tem como ser bem-sucedido, porque na sua gênese, na sua índole, no seu interior, ele está marcado, maculado, manchado e contaminado pelo pecado. Então, tudo o que ele fizer vai ter esta contaminação do pecado a reprovar-lhe diante do Senhor Deus. Então, Deus, no seu amor, o seu amor de tal maneira que não conseguimos quantificar e avaliar a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, a extensão deste amor de Deus, que no seu amor, demonstrado para com aqueles que se tornaram seus inimigos por conta do pecado, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para isto. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O homem, no seu estado de pecado, sentenciado a enfrentar um julgamento e sair-se de lá culpado e condenado, agora, através de Jesus, do seu sacrifício que ele ofereceu diante de Deus, esta situação pode ser mudada, como mudou de tantos ao longo dos séculos e nos nossos dias continua com a mesma eficácia, com o mesmo poder, com os mesmos resultados, que é a libertação. Então, o que fazer? Visto que nós não tínhamos condição de pagar pelos nossos pecados, não tinham como nós mesmos redimi-los diante de Deus. O salmista deixou escrito que a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Portanto, não há, da parte humana, nenhuma condição de resgatar, de libertar-se a si mesmo. Mas Jesus assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele disse: no rolo do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele veio fazer a vontade do Pai. E na vontade estava incluso esta entrega da sua vida e o derramar do seu sangue como oferta e sacrifício a favor da humanidade. E Deus recebeu e aprovou este sacrifício de Jesus e então passou a colocá-lo à disposição da humanidade. A Deus custou muito, custou entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, que viesse assumindo a forma humana e morrer entre os homens para resolver o problema da humanidade. Mas glória a Deus,
porque o plano de Deus, por ele elaborado e executado por Jesus, foi um plano perfeito. Não deixa margem, não deixa dúvida, não deixa nada para se acrescentar, foi completo, total. O preço pleno Jesus pagou com a sua vida. E agora, então, Deus coloca isso à disposição da humanidade. Então, para o homem chegar-se a Deus agora, ele precisa vir através do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. E todo aquele que o Pai me dá, nenhum deles hão de se perder. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não despreza e não rejeita as pessoas. Ele as acolhe, abraça, recebe e transforma. Então, com Jesus é possível receber o perdão dos pecados, a libertação, a transformação da vida e receber dele a certeza da salvação e a garantia da vida eterna para desfrutar com Deus. Mas como é que um homem pecador agora pode achegar-se diante de um Deus santo? Somente através de Jesus. Por Jesus, Deus ligou o abismo que nos separava dele. Então, aquele grande abismo entre um homem pecador e um Deus santo, Deus enviou seu Filho Jesus, que ele fez esta ponte para nos ligar a Deus. Por isso que a Escritura diz que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele veio como homem para morrer em favor da humanidade, como Deus para estender a mão e levar-nos à presença de Deus o Pai. Então, por Jesus, nós chegaremos à presença de Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho é único, é Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. O apóstolo Pedro, nas suas palavras que Lucas deixou registrado em Atos, no capítulo 4, diz que debaixo do céu e em cima da terra, entre os homens, nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E na oportunidade da salvação, nós encontramos três aspectos importantes que se realizam na vida para colocar a pessoa em condições diante de Deus. Fala-se da justificação dos pecados cometidos, a absolvição, através do sacrifício que foi pago por Jesus, receber o perdão e tornar-se justificados, declarado justo como se nunca tivesse cometido nenhuma falta diante de Deus. Também fala-se sobre a santificação, que é a capacitação, a separação e a consagração para Deus. E, por fim, a glorificação, quando haverá a transformação para habitar com Deus na glória eterna. Com relação à justificação, a bênção tríplice que encontramos nestes 2 versículos do capítulo 5 de Romanos, dá-nos o seguinte: primeiro, com relação ao passado. Vamos identificar aqui o passado, o presente e o futuro. Tudo isto ligado à justificação. A partir do momento que somos perdoados, libertos, transformados e justificados pela fé, nós então passamos a desfrutar. Parece que a partir da justificação abre-se uma porta grande que nós conseguimos, por meio dela, acessar e receber a paz de Deus
no nosso interior. E paz só recebe quem não tem nenhuma culpa, nenhuma condenação. Nós tínhamos muitas culpas, mas através de Jesus e pelo poder do seu sangue, elas foram perdoadas, lançadas no esquecimento. Oh, Deus olha para nós agora, vê em nós a marca do sacrifício de Jesus e nos declara justificados pela fé. Então, com relação ao passado, nós observamos que a paz representa diz respeito ao passado, porque nós não tínhamos paz, não tínhamos tranquilidade, nada disso fazia parte da nossa vida. Mas ao chegar a Cristo, a primeira reação, depois de salvo e justificado, é usufruir a paz de Deus no nosso coração. Esta paz vem através da reconciliação. É quando inimigos se encontram, se reconciliam e a paz, a alegria, a amizade volta a reinar entre aquelas pessoas que outrora tornaram-se inimigos. Esta era a nossa condição diante de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus por conta do pecado. Mas através da obra de Deus por Jesus, nós somos justificados. Então, reconciliados com Deus e temos como resultado esta paz permanente no nosso interior, no nosso coração. Então, a reconciliação do homem com Deus teve lugar na cruz do Calvário, a qual o Senhor Jesus subiu e entregou-se ali. Deus estabeleceu, então, um concerto, um pacto, uma aliança com a humanidade para que, através da morte sacrificial, reconciliatória e resgatadora de Jesus, nós pudéssemos ser levados à presença de Deus e desfrutar com ele de paz. Nós encontramos que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos em Isaías, no capítulo 53, e o versículo 5, está escrito as seguintes palavras. Isaías 53 e 5. Está escrito assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que foi como um castigo a Jesus redundou em paz para a nossa vida. Em Efésios, no capítulo 2, o versículo 14, nós vamos encontrar também uma referência a esta paz que veio para todos nós através do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, através do Senhor Jesus, nós desfrutamos então agora desta paz maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um de nós. Então, podemos agora desfrutar esta paz maravilhosa que nos é dada através do Senhor Jesus Cristo. Bem como em Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 20, está escrito assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, com relação ao passado, a primeira bênção das três relacionadas com a justificação é que, ao sermos justificados,
nós temos paz com Deus. A segunda bênção que recebemos está relacionada ao presente. Depois de sermos justificados e desfrutarmos esta paz com Deus, veja o que diz o versículo 2: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então, mediante a justificação e a paz com Deus, nós agora temos uma outra porta que se abre para nós. É a porta da graça. Temos entrada pela fé a esta graça. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós observamos qual é a utilidade da graça na nossa vida, a graça de Deus é um recurso que Deus colocou à nossa disposição. E por meio desta graça, nós podemos triunfar sobre o pecado, do qual antes nós éramos escravos, servos do pecado. Mas agora, libertos e desfrutando paz e graça de Deus, nós somos libertos para servir à justiça e glorificarmos o nome do Senhor e não mais ficarmos presos e subjugados ao pecado. Mas a graça também, ela é necessária para que possamos alcançar vitória diante das dificuldades que se apresentam. Alguém pode pensar, Deus poderia, quando Paulo clamou a ele, dizendo sobre o espinho na carne que Deus o tirasse, poderia tê-lo tirado. Mas ao tirá-lo, Paulo não teria experimentado a bênção da graça de Deus que se fortalece em meio às fraquezas. Então, quando ele pediu, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo entendeu isto, que Deus estava falando com ele, ele disse: então, portanto, agora, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, se o espinho na carne vai abrir-me oportunidades para desfrutar da graça de Deus, eu creio que isto é o melhor para mim. E ele submeteu-se àquela orientação de Deus. Então, paz, a primeira bênção da justificação com relação ao passado. A segunda bênção, graça para o presente, para triunfar sobre o pecado e as dificuldades. E a terceira bênção da justificação, encontramos aqui também no versículo 2, seguindo o que diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui nós encontramos a glória de Deus para o futuro, é a esperança da glória de Deus. Ora, o que nós esperamos é aquilo que ainda não recebemos, é aquilo que ainda não vemos, mas esperamos, e esperamos com paciência. Quando esperamos nesta condição, nós encontramos que, para o futuro, a glória de Deus há de manifestar-se na nossa vida. O próprio apóstolo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando acontecer esta manifestação de Jesus, haverá a manifestação da sua glória. E os salvos por Cristo, justificados, que com relação ao passado desfrutam de paz, com relação ao presente desfrutam da graça de Deus, com relação ao futuro eles desfrutam da glória que há de ser revelada. Por isso, Paulo disse que as tribulações deste tempo presente não são
para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, esta glória para o futuro, nós vamos ter, por ocasião da glorificação, um novo corpo, um corpo glorioso, imortal, incorruptível, semelhante ao de Jesus. Não iremos com este corpo do pecado à presença de Deus, mas receberemos um corpo com o qual seremos revestidos daquele corpo. Estaremos aptos para estarmos na presença do Senhor. Este corpo que vamos receber será um corpo semelhante ao de Jesus depois da sua ressurreição. Ele, quando ressuscitou e apareceu a muitos antes de ser assunto aos céus, aquele corpo de Jesus foi o corpo de glória, com o qual ele voltou para a casa do Pai. Nós vamos receber um corpo semelhante àquele, ao corpo de Jesus, imortal, incorruptível e glorioso. Então, vimos aí a bênção tríplice da justificação. Concernente ao passado, temos paz com Deus. Concernente ao presente, temos acesso, quer dizer, a porta da graça se nos abriu. E com relação ao futuro, a nossa esperança e expectativa é que na manifestação de glória de Jesus, nós haveremos também de nos manifestarmos com ele em glória. Então isso deve alimentar a nossa esperança, o nosso espírito, trazer-nos alegria, regozijo e gratidão diante de Deus em saber que nós somos partícipes desta bênção tríplice da justificação. Paz com Deus para o passado, graça para o presente, glória para o futuro. E como fazer para ser partícipe desta tríplice bênção? É permanecer firme e fiel até o fim. Em fazendo assim, nós desfrutaremos, como já desfrutamos, de paz com Deus, desfrutamos no presente de graça para o momento, para vencer o pecado e as dificuldades, e com esperança, expectativa e os olhos voltados para o futuro, quando se dará a manifestação da glória de Deus por meio de Jesus. Nós lá haveremos de estar e você não pode faltar a este encontro na glória. Juntos iremos à presença do Senhor. Que o Senhor ajude-nos e dê-nos graça e força para seguirmos fiéis até o fim. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.